sentir? Quantas mensagens carregamos no simples fato de sentir? Quantas vezes temos vontade de gritar para o mundo? E quantas vezes temos vontade de guardar em um baú de 7 chaves e jogar todas as chaves fora? Se eu estivesse explicando o que é sentir para uma máquina, eu não saberia definir ao certo o que é, mas diria que é a nossa vitalidade. É o que nos faz racionalizar, é o que nos conecta com o passado, o que cria o nosso presente e o que projeta o nosso futuro. Como já diria Renato Russo, sem amor eu nada seria, porque sem emoções realmente não seríamos nada. As emoções são tão negligenciadas, talvez porque são igualmente importantes e falam sobre nós, o que por si só já é difícil de ser olhado e validado. Descartamos tudo o que é desconfortável de ser sentido e tentamos manter no centro tudo o que é prazeroso de ser sentido. Porém, o que ninguém nos fala é como isso acaba virando uma prisão. Escolher o que sentir não é algo que possamos fazer. As emoções estão sempre disponíveis para nós. E quando vivenciamos alguma situação, é como se os botões das emoções fossem automaticamente ativados. Quando vemos, estamos no centro dela, sem saber o que fazer, e nos sentindo indefesos. Mas e se o caminho fosse entender sobre elas e perceber que ela é a nossa defesa? Elas nascem com a gente e morrem com a gente. As pessoas falam, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Mas eu diria, nada é tão nosso quanto as nossas emoções. Talvez o grande desafio esteja justamente aí, em permitir-se sentir, em vez de tentar entender ou controlar tudo o tempo todo. Porque sentir é se reconhecer humano, é se perceber mesmo quando dói. A emoção não vem para nos dominar, mas vem para nos guiar. Elas apontam o que importa, o que precisa de cuidado e o que também nos move e nos paralisa. E se não for sobre escolher o que sentir, mas aprender a escutar o que cada emoção tem a dizer? Eu senti um quentinho tão gostosinho no meu coração. De ler. Nossa, eu achei muito poético esse texto. Amo todos os seus textos, eu acho que o episódio vai ficar sempre redundante, porque eu sempre vou falar isso. Porque os seus textos, ele mexe muito comigo. E aí eu achei muito legal essa questão que você trouxe, já essa reflexão sobre... nessa questão do robô. Essa definição que você trouxe. Eu achei muito legal. Porque é tão difícil explicar o sentir, as emoções. Uhum. É muito complexo. Parece algo tão simples no dia a dia, mas se a gente parar pra tentar explicar pra alguém sobre o que são as emoções, sobre o processo de sentir, parece que realmente é muito complexo. Uhum. Gostei muito. Muito, muito mesmo. É difícil, é muito difícil, né? Eu acho que a gente vem de alguns episódios que a gente falou sobre a frustração, a gente falou sobre a felicidade, a gente falou sobre várias emoções. E foi muito difícil fazer todos esses episódios, porque sentir é muito complexo. E aí a gente vai dar um desfecho nessa saga falando sobre emoções, no geral. Como que é essas emoções. E é difícil, e você falou que esse texto foi muito poético, porque pra mim as emoções aparecem dessa forma também. É tão difícil explicar que eu acabo trazendo para um outro lado para ficar um pouquinho mais concreto algo que é tão abstrato assim. Então é pensar sobre isso, porque de certa forma as emoções é o que faz a gente ser humano. É uma das coisas que faz a gente ser humano. É o que faz a gente estar vivo. É o que nos diferencia, por exemplo, das máquinas, da inteligência artificial. Então, é pensar sobre isso e cuidar disso. Porque se a gente não cuida, a gente entra em sofrimento. A gente não controla isso. Então, é como aprender a lidar, assim como com a frustração, com a alegria,
né? Aprender a lidar também com tudo que a gente sente, porque isso fala muito sobre a gente, como a gente entende cada coisa também. Então, acho que esse episódio talvez seja um pouquinho poético, sim. Quando não é poético, é terapêutico, né? A gente talvez não pode disso. Sim, talvez esse seja um pouquinho dos dois. Poético e terapêutico. Pode ser. Mas eu acho muito legal, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando nessa questão do sentir. Sobre o tanto que nós evitamos sentir. E aí... E o quanto que isso é cultural, né? Total. Parece que a nossa cultura, ela traz muito isso. Quanto mais eu demonstro que eu estou sentindo, mais vulnerável eu fico, mais fraco eu sou. Se eu me emociono ao ver alguma coisa, se eu me emociono, ou se eu me sinto triste por uma situação, estou muito vulnerável e eu vou ser vista como uma pessoa fraca. Então, até cabe já aqui, né, um exemplo. Eu acho que nos últimos episódios eu trouxe um pouco disso, do quanto que eu me sentia vulnerável quando eu tava chorando, por exemplo. Então, chorar era me colocar como uma pessoa fraca. Até porque eu via, nossa, uma menina desse tamanho, uma criança desse tamanho, isso quando eu era criança ainda, chorando, tá, eu só era uma criança grande, mas eu ainda assim era uma criança. Então, quanto que tava atrelado uma coisa a outra, sabe? Então, me usando como exemplo, eu bloqueava muito por conta disso, sentir. Então, eu não posso me sentir triste, eu não posso chorar, eu não posso me sentir vulnerável, porque tudo isso vai me fazer essa pessoa fraca. Mas eu entrei muito nesse processo do não sentir. Não existe isso. Mas na minha cabeça eu conseguia não sentir. Eu bloqueava tudo que eu tava sentindo e tá bom. Eu não preciso chorar. Eu nem quero chorar. Eu tenho que ser forte. E a gente não consegue ser esse robô que você falou. Nós somos humanos. E aí eu lembro que eu ficava muito nesse processo de não sentir. De tentar não sentir. Não tem como não sentir, como eu disse. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu conseguia não sentir. Até um dia que uma psicóloga que eu tive me falou: Débora, você só vai deixar de sentir o dia que você morrer. Antes disso, você vai sentir, você é humana. E parece que aquilo foi a validação que eu precisava, sabe? Tipo, tá, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu posso sentir. É porque é um processo contraintuitivo, né? Porque a gente tá falando aqui de emoções e do que dói, de olhar pra isso. Mas se a gente for parar pra pensar, quando a gente faz um machucado, a gente tenta logo cuidar desse machucado, né? Então a gente faz coisas pra não sentir esse machucado, pra parar de sentir aquela dor do machucado, né? Então a gente toma um remédio, a gente passa ali uma pomada, tudo pra não sentir essa dor, porque sentir essa dor significa que tem alguma coisa de errado aqui. Só que quando a gente fala de emoções, é justamente não tentar a todo momento não sentir essa dor. Por mais que ela esteja doendo, a gente olhar pra ela, porque ela diz coisas sobre, né? Então, o quanto que esse movimento é contraintuitivo, porque até o nosso corpo, ele vai tentar proteger a gente do que dói. Então, se tem uma coisa que deixa a gente com muito medo, o que o corpo vai fazer? Gata, não vamos por esse caminho, vamos por outro. A gente não pode sentir isso aqui, não. Só que é um movimento oposto, né? Já que a gente sente muito medo, por exemplo, em fazer aquilo, talvez a gente precise olhar. E talvez a gente precise se expor. Então é um movimento muito contraintuitivo que a gente vai precisar fazer, né? Até de falar pro nosso corpo, tá tudo bem, né? Eu tô entendendo que isso aqui me gera talvez sofrimento, mas por onde eu posso ir? Como eu posso lidar com isso também? Só que naturalmente é uma questão até de sobrevivência, a gente por esse lado de não sentir ou de evitar passar por situações que vão levar a gente para aquela emoção, né? Mas eu acho que dentro disso que você falou tem 2 pontos que são importantes. Primeiro, eu acho que grande parte, como você trouxe, tem essa parte do corpo que é natural. Então o nosso corpo vai querer
nos direcionar para o lado oposto de onde tá vindo o medo, de onde tá vindo a ansiedade, de onde tá vindo ali aquela emoção mais forte. Isso a gente faz também até no amor, quando você fica muito apaixonado, você fala, tá, eu tô com medo disso daqui dar uma grande merda, então eu vou pro outro lado. Então eu percebo esse instinto natural de tentar se proteger. Mas eu acho que também tem uma parte que é cultural. Então, por exemplo, a criança se machuca. Ela não vai falar, põe um band-aid se ela não sabe que existe um band-aid. Ela vai chegar e falar, mãe, olha, eu machuquei, chorando. A mãe que vai falar, não, calma, a gente vai colocar um band-aid. Então, esse processo, ele também é aprendido. Se eu aprendi que se eu tô com dor, eu vou tomar um remédio e a dor vai embora, eu não vou precisar aprender a lidar com aquela dor. Eu não vou precisar olhar para aquela dor, porque eu entendo que tem uma coisa que vai resolver e vai solucionar aquele desconforto. Então eu acho que a gente também é muito ensinado a afastar esses estímulos. E aí entra o segundo ponto, que também cabe dentro dos dois exemplos, tanto da forma natural do corpo, quanto nessa parte que eu vejo que é aprendida, que é a forma que a gente aprende a lidar com o desconforto. Então, a emoção, ela vai surgir. Não tem como eu afastar ela. Seja nessa situação de, olha, essa situação que tá me causando muito medo, meu corpo vai me direcionar pro lado de lá. Se eu não tomar consciência de que eu estou com medo e olhar, tipo assim, tá, por que se eu não racionalizar isso? Por que eu tô com medo? Tá, eu tô com medo porque isso daqui pode dar muito bom ou isso daqui pode dar muito ruim. A gente, às vezes, pula esse processo de olhar para a situação e tentar entender o que tá acontecendo ali, por que aquilo tá gerando medo, por que aquilo tá gerando uma ansiedade. Então a gente só fala, tô com medo? Tchau, problema, fica aí que eu vou pro outro lado. Mesmo tendo o processo natural do corpo, tendo esse processo aprendido, eu acredito que grande parte de aprender a lidar e entender as emoções é olhar para ela, que foi o que você também estava trazendo. E esse processo, ele é aprendido também. Eu não fui ensinada a olhar pra minha tristeza e falar, tá, eu tô triste por conta disso, isso e aquilo. A tristeza, ela tá ali por uma situação. A raiva, ela tá ali por alguma coisa. O medo tá ali também porque tem alguma coisa. A gente não sente as emoções de formas aleatórias. De tô andando na rua e do nada me sentir ansiosa. Não, tem que ter alguma coisa que fez você se sentir ansiosa. Até porque a ansiedade, ela é uma coisa de defesa do nosso corpo. Ela tá ali pra nos proteger, da mesma forma que o medo. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente tá falando de emoções, falta muito essa nossa consciência de entender que as emoções, elas estão sendo ativadas por alguma coisa. A gente tenta o tempo todo só cortar, só bloquear, e a gente não olha. Eu vejo muitas emoções como se fosse um mapa. Então, se tá ali, eu preciso olhar e entender pra onde aquela emoção quer me levar. Fez sentido pra você ou ficou confuso? Fez sim, e eu acho que a gente não tem como separar, né? Quando a gente fala de emoções, separar dessa parte cultural, de como a gente aprende a ser, né? Porque as emoções, elas são respostas fisiológicas ao que a gente experiencia fora do nosso corpo e ao que a gente experiencia dentro do nosso corpo também. Fora do nosso corpo são as situações cotidianas que a gente vive, e dentro do nosso corpo, e relação com pessoas, relação com lugares, tudo isso é o que tá fora do nosso corpo. E dentro do nosso corpo são pensamentos, são memórias, sensações, então o que tá acontecendo aqui, que pode levar a uma emoção também. Só que quando a gente precisa muito da cognição, que ela acontece junto com a emoção, pra gente dar um sentido, pra gente sentir isso, né? Então uma coisa tá muito ligada com a outra, então é o que você trouxe, né? Não tem como a gente separar essa parte cultural do que a gente sente, né? Tem um pesquisador que ele estudou muito sobre emoções, que ele chama Paul Ekman. Eu acho que é esse o nome, certinho, não sei a pronúncia. Mas ele estudou que existem algumas emoções básicas, são 6 emoções básicas. E ele estudou essas emoções através de microexpressões faciais e da vocalização também. E aí ele percebeu, as 6 emoções eram
Espanto, raiva, nojo, medo, alegria e tristeza. Essas eram as 6 emoções básicas. E isso vinha com a gente desde muito cedo, já vinha intrínseco aqui. Não importa a cultura que você estivesse, essas 6 emoções apareciam. Mas a gente tem um catálogo imenso de muitas emoções. E isso depende, sim, da cultura que a gente vive. E como a gente entende cada situação e como que vão ser as junções dessas emoções básicas também. E óbvio, quando a gente fala de emoções, a gente fala de um número muito grande de pesquisas e caminhos que se pode ser entendido as emoções. Vão ter muitas formas de ver, mas a gente entender que são essas respostas que a gente não tem controle, que elas são moldadas também pelo contexto que a gente vivencia cada uma, né? Então, acho que é muito isso que você trouxe, de como a gente vai aprender esse jeito de lidar com as emoções. E aí, eu acho que tem muito a ver com o episódio que a gente fez sobre felicidade. A gente vive numa cultura que é da felicidade, né? Essas armadilhas que a gente acaba caindo da felicidade. E isso influencia muito o jeito que a gente lida com as nossas próprias emoções, né? A felicidade é muito importante para socializar, mas a raiva é muito importante para eu colocar limite. A tristeza é muito importante para gerar processos reflexivos de mudança na nossa vida, né? O nojo é muito importante para a gente se proteger dos riscos. Então, o quanto que cada emoção ela vai ter uma função, só que a gente foca muito nisso, né? Nas emoções que geram prazer e acaba tentando excluir essas emoções que geram desprazer, né? E como isso acaba moldando muito, mas não tem como a gente controlar, porque isso acontece com a gente. Então, acho que faz sim muito sentido o que você trouxe sobre isso. E aí, eu queria te perguntar, como que era pra você vivenciar essas emoções antes? E como que é pra você vivenciar essas emoções hoje, assim? Como que você entende? Você acha que alguma coisa mudou? De quando você era criança pra agora? Eu acho que eu tive 2 processos de vivência em relação a sentir as emoções e essas vivências mesmo. Então, quando eu era criança, eu acho que até uns 10 anos, eu sentia tudo de forma muito intensa. Então, se eu ficava triste, eu ficava muito triste por coisa muito pequena ou coisa muito grande. Então, era tudo muito intenso. Se eu ficava feliz, eu ficava muito feliz, sabe? De ficar pulando e ficar cutucando alguém. Bem criança mesmo. E aí, eu sentia tudo muito intenso. Raiva também era muito intenso. Então, eu vivia no 80. E aí, de tanto ser podada, eu entendi que eu não poderia ser essa pessoa muito intensa em relação às emoções. E aí eu fui pra um outro polo, eu fui pro 8. E aí eu era uma pessoa totalmente... Eu não queria demonstrar nada, então eu era muito mais apática. Se eu ficava muito feliz, eu falava tipo, obrigada. Então eu fui pra um outro polo de eu não posso demonstrar emoção nenhuma. A única emoção que eu não conseguia conter tanto era a raiva, até eu conseguir conter ela um pouco mais e não expressar ela. Eu sentia, mas eu não expressava raiva em hora nenhuma. Então, eu tinha muito desses... Eu era muito polarizada. Então, quando criança, 80. Quando adolescente, começo da vida adulta, 8. E aí, a partir do momento que eu iniciei o processo terapêutico, eu fui entendendo, eu fui sendo validada de que eu poderia sentir, de que é normal sentir, faz parte do nosso processo de ser humano. E aí, eu fui saindo um pouco desse lugar que eu estava e fui tentando encontrar o equilíbrio entre o 8 e o 80. E aí, entendo que às vezes eu vou estar no lugar ali do número 10, mas às vezes eu vou estar no 70. Porque quando a gente fala de emoções, às vezes a gente vai estar muito feliz, outras vezes a gente vai estar muito triste. Eu não preciso estar presa em um polo ou em outro. Então eu acho que hoje a minha vivência com essas emoções ela é muito mais tranquila. Até porque eu entendo que eu não posso controlar nada do que eu sinto. Eu sei o que eu posso fazer com o que eu tô sentindo. Se eu tô com raiva, eu não vou sair por aí fazendo atrocidades. Se eu tô muito feliz, eu também não vou sair por aí soltando rojão porque eu tô muito feliz. Então eu tento lidar da melhor forma com as emoções, só que eu acho que hoje eu consigo perceber que eu faço de uma forma mais controlada.
Então hoje, por exemplo, eu não fujo da raiva que eu tô sentindo, eu não fujo da tristeza, eu não fujo da felicidade, eu não fujo de nada. Então eu era aquela pessoa de, tô muito feliz, eu acho que amanhã eu vou chorar. Não sei se você já ouviu isso Sabe quando você ri muito num dia, você nem sabe por quê, você ri muito, no outro dia você já acorda já tá dando tudo errado, você tá chorando. Não sei se já aconteceu com você, mas acontecia muito comigo. Então eu ficava muito feliz num dia, no outro dia eu ficava muito triste. Porque eu não conseguia lidar com o que eu tava sentindo. Eu tentava esconder tanto que tinha hora que só explodia, só saía tudo. Então eu acho que hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu consigo perceber também o que é meu e o que é do outro. Porque às vezes eu pegava emoções que não era minha. Então se eu via alguém muito triste, eu chegava lá perto e eu pegava essa tristeza, a pessoa ficava maravilhosa e eu ficava com aquele peso pra mim. Era essa sensação que eu tinha. E eu ficava segurando aquilo. Hoje não, se não é meu, não é meu. Você é da Laura, Laura tá aqui, ó. Sua tristeza, ela é sua. Tô aqui pra te apoiar, mas essa tristeza, ela não é minha. Você que precisa lidar com ela. Então eu acho que eu fui equilibrando essas coisas e hoje eu consigo lidar um pouco melhor com as emoções. Óbvio que, como todo bom ser humano, às vezes eu quero não sentir. Ainda mais as emoções que dá menos sensação de prazer, como a raiva, a tristeza, o nojo. Mas eu entendo que eu preciso lidar com elas também. Então eu acho que esse é um pouco da minha experiência. Pra você, como que é a vivência com essas emoções? Eu acho que não foge muito do que você trouxe, assim. Acho que de formas diferentes, mas mudou também muito ao longo do tempo. Eu vim de uma família que a gente não falava muito sobre o que a gente estava sentindo, né? Então todo mundo era bem fechadinho. Então, o processo de entender o que eu tava sentindo também era muito difícil, né? Então, era como se eu sentisse muita coisa, mas eu não sabia nomear, eu não sabia que, de repente, quando eu sentia determinada emoção, eu podia agir de uma outra forma. Pra mim, esses eram processos que aconteciam e eu não sabia direito o que era. Né? Então era muito fechada e aí ia juntando todas as situações e depois explodia numa só, né? Então sempre foi assim. E aí conforme eu fui crescendo, e daí eu acho que eu posso colocar aqui muito a psicologia mesmo como fator de mudança, assim. Não só por fazer um curso de psicologia, mas por usar a psicologia e por estudar a psicologia. Então foi um processo ativo e passivo também, sabe? Foi essas duas coisas que rolaram, assim. E de entender que eu podia sentir as emoções, mas que eu podia agir de uma outra forma. E talvez tudo aquilo que eu sentia tinha um nome, né? Então, é ser mais paciente também, que era uma coisa que eu não era tanto. Me respeitar, né? Que era uma coisa que eu não fazia. Então, o quanto que me ajudou muito a lidar com isso. E levando em consideração este momento que eu estou vivendo agora, que eu tô passando por um momento de mudança de casa, onde tudo tá acontecendo e várias coisas não acontecem da forma que a gente espera. Eu tô tendo que lidar muito ali com a frustração, com a raiva. Então hoje eu percebo que eu consigo lidar um pouco melhor, né? Não é que eu lido bem em todos os momentos, mas que hoje eu consigo perceber, né? Então quando eu tô com muita, por exemplo, raiva, o intuito quando a gente tem raiva é sair mandando um monte de mensagem, é sair falando um monte de coisa. Então hoje eu consigo perceber. Aí eu penso assim, tá, esse é o melhor momento pra eu mandar? Ou primeiro me acalmo, sabendo que isso aqui mexeu comigo, e depois eu mando uma mensagem falando sobre, né? Então algumas vezes a gente consegue fazer isso também, entender, eu acho que nomear é a principal coisa que me ajudou, assim. E aceitar, sabe? Que eu posso também ter essas emoções. Então, acho que tiveram esses dois marcos, assim, de como eu entendi as emoções e como eu lido hoje, né? E só trazendo aqui, né, que às vezes a gente traz, às vezes não, a gente traz como uma visão da psicologia, porque somos duas psicólogas.
Mas isso não significa que a gente lide bem com as emoções 100% do tempo. Isso não significa que às vezes a gente não é tomado pelas emoções e mergulha um pouquinho nelas, porque isso acontece, né? Não importa o quanto você estude sobre isso, você entenda sobre isso, sentir vai ser diferente de entender, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele vai saber definir muito melhor que eu que é uma emoção. Porque ele tem acesso a todos os estudos científicos de todos os países, de todas as línguas, né? Eu tenho um conhecimento limitado ali sobre o que são as emoções. Mas sentir o que é as emoções, isso eu vou arrasar muito mais que ele, né? Então a gente sente, a gente pode entender o que é, mas sentir sempre vai ser diferente. Só a gente sabe o que é sentir as nossas próprias emoções, com a vivência que a gente tem, com a história de vida, com tudo isso. Então, é importante olhar pra isso também, né? E não existe um jeito ali certo e errado e tudo mais. Você foi falando e eu fiquei lembrando até de algo que eu costumo falar para os meus pacientes e que às vezes eu falo para mim mesma a maioria das vezes, quando a gente está aprendendo a sentir e nomear e perceber essas emoções, a gente só vai perceber depois que você explodiu, depois que você agiu de uma forma que você não queria. Você fala, nossa, por que eu gritei com meu namorado? Eu nem sou de gritar com ninguém, mas por que eu gritei? Aí você vai perceber, porque eu tava com raiva. Mas do que eu tava com raiva? Porque ele comeu meu brigadeiro. Aí você fala, pô, eu gritei, fiz tudo isso porque ele comeu o brigadeiro. Será que realmente era só isso? E aí a gente começa a perceber por coisas assim. Várias vezes acontece por uma situação assim. Depois que você já agiu de uma forma não tão legal com aquilo que você estava sentindo, você percebe, nomeia e vai fazendo esse... como se fosse um mapeamentozinho. Quantas vezes eu já não fiz isso? É normal de nós, seres humanos. A gente tá aprendendo. Sim, eu acho isso tão incrível, assim, de como o nosso corpo é capaz de falar várias vezes pra gente que tem alguma coisa acontecendo, né? Olha como a emoção, ela é muito potente. Ela é o mensageiro mais potente que a gente tem, que conecta a gente, talvez, com o que tá aqui dentro e com o mundo fora da gente. Então é muito louco, é muito intrigante. Eu acho isso tão... muito legal, sabe? Olha como a gente ter o entendimento daquilo que a gente sente possibilita a gente agir de muitas formas. Como o nosso corpo, ele vai gritando várias vezes que tem alguma coisa errada. Ele solta isso pra proteger mesmo a gente. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu acho isso incrível. Eu também. E a gente ainda insiste em contra essa ação natural do corpo, né? Tipo, não tem nada acontecendo aqui, para. É só o meu estômago doendo. Não é emocional. E como até isso, né, pode ser a expressão de alguma emoção. Também a gente sente vários sintomas físicos ali quando a gente sente determinada emoção. Então tá tudo conectado. A gente tem uma mania muito grande de desconectar, né? Eu já ouvi isso algumas vezes eu preciso seguir mais o meu lado racional e menos o meu lado emocional. Só que uma coisa tá junto da outra. A gente não tem emoções se a gente não racionaliza sobre elas, né? E para ter uma racionalização, a gente precisa ter alguma emoção ali que dite alguma coisa, um direcionamento. Então não tem como a gente se desconectar assim, seguir só um lado e deixar o outro de fora, porque para existir essas duas coisas precisam andar juntas. Então é uma visão, né, que a gente tem de ir separando, mas que tá tudo muito junto e interligado. Até esses sintomas físicos estão muito ligados com o que a gente sente também. O corpo, ele é um só, né, na verdade. Mas a gente tem o hábito de dividir, né, corpo e mente. Parece que são duas pessoas dentro de mim. Uma é a minha cabeça, o outro é meu corpo.
Eu já ouvi tantas vezes isso. Não, meu corpo tá fazendo uma coisa, tá demonstrando uma coisa e minha cabeça tá falando outra. Tipo, não, calma. Tudo isso é você. Os dois estão conectados e os dois têm que estar em equilíbrio. Racional e emocional tem que estar equilibrado. Um não existe sem o outro. Então você trouxe isso perfeitamente. E o quanto que às vezes a gente cai nesse buraco, né? E olha que legal, porque isso também é uma visão muito cultural, né? Então essa ideia de dividir o corpo e a mente é uma ideia muito biomédica, que veio de uns anos pra cá, com o avanço ali da medicina, da gente entender mais e segmentar mais o corpo, então a gente fez essa separação. E que talvez hoje a gente percebeu que, não é assim tão compartimentado, né? É uma coisa só. Mas que ao longo da história tiveram algumas visões sobre o nosso próprio corpo. Até sobre a loucura, sobre várias coisas. Então, reforçando o que você trouxe sobre como a cultura vai moldando muito das emoções, né? Como a gente tem disso. Sim. E aí, a gente trouxe um quiz para falar sobre emoções. Então, a gente vai trazer aqui algumas afirmações que a gente, enfim, já ouviu na vida, ou que algumas pessoas até perguntam pra gente, e vai falar se é verdade ou mentira, certo? Então, eu vou começar, Débora. Há uma certa forma de sentir cada emoção. É verdade ou mentira? É mentira. Não existe uma certa forma de sentir. Eu acho que isso tá muito ligado a... Eu acho que isso é muito individual. Vai estar ligado... Eu diria que tá ligado à forma de criação e contexto familiar. Só que eu acho que vai além disso. Eu acho que é mais individual ainda. Eu acho que tá ligado à sua percepção de vida, de mundo. Então, mentira. Né? O que você sente pode ser muito diferente. A percepção da sua emoção pode ser muito diferente da minha percepção e como eu vou lidar com ela também, né? Exato. Vamos para a próxima. Expressar como estou me sentindo em determinada situação é fraqueza. Verdade ou mentira? Essa é boa. Essa eu me tremo toda quando eu ouço. É mentira, né? É super mentira. Eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui sobre como a gente entende que são as emoções. Eu acho que isso tá muito interligado com o fato da gente separar, né, a racionalização ali da emoção, separar o nosso corpo e como a gente entende. Então a gente acha que sentir determinadas emoções são fraqueza. Por exemplo, o choro, que é uma expressão de alguma emoção, ou algumas emoções como tristeza, ou emoções que fazem a gente entrar em processos reflexivos. Então, tudo isso dá a ideia culturalmente de que é um sinal de fraqueza demonstrar isso, que a gente tem que ser forte, e o forte é não sentir. Mas, na verdade, é o oposto. Tá? Você identificar as emoções, você passar pelas emoções e saber lidar com as emoções demonstra um profundo sinal de autoconhecimento e até de força interna. Então isso é uma grande mentira que a sociedade coloca para tentar fazer com que a gente controle ali o que a gente sente, mas assim como a gente não controla o nosso coração bater ou não, a gente não vai controlar essas emoções também. Exato. E eu gostaria até de acrescentar que essa mentira que a gente trouxe, as pessoas usam muito ela até na relação de relacionamento, né? Eu não posso falar eu te amo primeiro, eu não posso demonstrar que eu tô gostando, porque senão eu vou ser trouxa, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí o quanto que vai alimentando essa mentira, sendo que na verdade, gente, seja emocionado, fala. Tem até esse termo, né? Emocionado. Pra quem é sincero com o que tá sentindo. Seja emocionado, demonstre as emoções. Se der certo, bom. Se não der, também é um sinal pra você sair dessa relação. Sim. É sempre melhor, né? Quando a gente fala pro outro o que tá acontecendo com a gente. Porque senão cada um vai ter uma percepção da coisa que não é a realidade ali do que tá acontecendo. Então, exato. É um bom exemplo.
Vamos para a próxima. Existem emoções boas e más? Verdade ou mentira? Durante muito tempo eu acreditava que era verdade, mas hoje eu acho que é mentira. Porque as emoções, elas são necessárias. Não tem como categorizar se elas são boas ou más. Elas estão ali para cumprir o papel dela no nosso processo. Então, eu preciso da tristeza para eu entender algumas coisas do meu processo. Eu acho que a gente categoriza como boas e más, mas principalmente raiva, tristeza, a frustração, porque são emoções que não são prazerosas e a gente quer afastar o tempo todo. Mas, eu vou falar sobre mim, eu consigo perceber muito mais o meu processo de evolução, de transformação, sentindo raiva, tristeza, frustração, porque como a gente falou até no episódio da frustração, a frustração é que às vezes direciona a gente para seguir um caminho diferente. Essas emoções, elas vêm muitas vezes para mostrar que tem alguma coisa errada ali. Ela vem sinalizando de, olha, tem alguma coisa aqui, vamos dar uma atenção? Será que você realmente, por exemplo, quer ficar nessa profissão durante 50 anos da sua vida? Se sentindo frustrado durante 50 anos da sua vida? Então eu não acho que seja uma emoção ruim. Eu acho que ela tá sinalizando que talvez aquilo ali, aquele espaço não te cabe mais. Lidar com ela que é um processo mais difícil. Mas ainda assim, eu considero boa porque ela vai te tirar desse lugar e vai gerar esse movimento. E você vai conseguir evoluir. Então eu tenho essa percepção. Você também tem essa mesma percepção? Como que é pra vocês? Total, acho que é sobre isso. E eu diria também que tem uma questão de emoções socialmente aceitas para determinadas pessoas dentro da sociedade. Então, por exemplo, não é tão aversivo pra gente, enquanto mulher, sentir a tristeza. É mais aceito pra gente sentir a tristeza. Mas é difícil pra gente sentir a raiva. Porque aí a gente cai em estereótipos. De, ela é louca. Mulher não pode ter raiva, mulher não pode falar. Então, pra gente vai ser mais difícil e talvez a raiva vai vir como algo extremamente ruim. Do que até a tristeza. E olhando por outro viés, o viés do homem. Talvez o homem tenha muito mais facilidade, porque socialmente é mais aceito que ele tenha raiva, né? Que é a proteção, que ele defende. E para ele seja muito mais difícil acessar a tristeza, porque o homem não chora. Então, tem essas diferenças também, né? Dos lugares que a gente ocupa na sociedade também. Sim, que influencia bastante também, né? Vamos para a próxima. É possível sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo? Verdade ou mentira? Verdade! É super possível. Na verdade, na maior parte das situações, a gente vai sentir mais que uma emoção. Inclusive, uma emoção pode puxar outra emoção, uma memória pode puxar uma emoção, um pensamento pode puxar uma emoção e vice-versa, né? Então, geralmente, gente, o que a gente sente nunca é algo simples, é sempre muito complexo. Então, as emoções podem sim aparecer de formas juntas e elas podem inclusive ser contraditórias. A gente pode ter emoções que a gente vê como contraditória. Por exemplo, eu tô fazendo um teste, uma prova em específico ali junto com a minha amiga e eu passei e a minha amiga não. Eu posso me sentir muito feliz por ter passado e muito triste porque ela não passou junto comigo. Então, a gente pode sentir nesses processos de mudança, né? Eu tô vivendo bastante agora, então... você pode sentir ansiedade de estar querendo viver e extremamente feliz, mas se sentindo triste por estar mudando de um contexto, de uma rotina que já existe. Então, a gente pode, inclusive, sentir essas coisas contraditórias também. Eu acho que esse é um ponto que confunde muitas pessoas. Porque antes de eu ter contato comigo mesma, com as minhas emoções, eu achava que eu tinha que sentir unicamente uma coisa. E eu acho que até no meu ciclo social eu percebo muito isso. Até quando eu mudo de emoção muito rápido. Por exemplo, vocês estamos aqui numa conversa muito legal, estou sorrindo, estou muito feliz. E aí você fala... Não é nem a questão do falar, mas acontece uma coisa que me deixa com raiva ou me deixa chateada. Parece que
Eu percebo isso muito no meu ciclo. Parece que é totalmente errado eu sentir raiva naquele momento. Porque se eu tô aqui feliz, brincando e rindo, eu não posso ouvir alguma coisa ou sentir uma coisa diferente do que o que a gente tá trocando aqui. E aí eu já escutei muita gente falando, nossa, olha, parece que essa menina é bipolar. E o bipolar do senso comum, né? De tava feliz agora, rindo, agora já tá com a cara fechada. Tipo, tá, uma coisa que talvez você invadiu um espaço que você não deveria. Então eu acho que a forma de eu impor limite é eu falar que eu não gostei da brincadeira e eu vou me fechar um pouco, porque eu não tô compactuando com isso. Só que parece que isso é tido como errado, de que eu não posso estar feliz por estar ali naquele ambiente que eu gosto das pessoas, mas eu também fiquei chateada, senti um desconforto por uma frase que falaram ou uma situação específica. Então, por isso que dá a sensação de que essa pergunta, na prática, ela é um pouco difícil de responder. Fez sentido? Ficou confuso? Não, super sentido. Acho que é isso mesmo. Vamos para a próxima. Você acha que eu coloco uma verdade ou uma mentira? Eu acho que é mais fácil ter mentiras porque as pessoas sabem pouco das emoções. Tá, então... E elas têm ideias muito erradas. Tá. Então, as emoções são passageiras, eu vou deixar pro final. Então, vamos voltar pras mentiras. Aqui. Tá. Ser emotivo significa estar fora de controle. Verdade ou mentira? Mentira. Mas eu acho que essa é muito boa também, até porque quando a gente fala sobre emoções, a gente trouxe isso durante o episódio, a gente tem essa necessidade de estar no controle, mesmo sabendo que a gente não controla nada. Então, eu acho que gera essa sensação de estar fora de controle, porque eu estou expressando. E, querendo ou não, a gente não controla a ansiedade. Mas não necessariamente eu estou fora... Ansiedade, ó. A gente não controla as emoções, mas não necessariamente eu estou fora do controle. Porque tem todo esse processo que a gente já explicou também, de trazer para a parte um pouco racionalizada. De entender e a partir daí eu entender o que eu quero fazer com isso que eu tô sentindo. Então, é uma mentira. E é importante, né, a gente reconhecer que as emoções são uma parte da gente. Elas não são a gente por inteiro. Então, se a gente tá sentindo uma emoção como a raiva, ela vai falar muitas coisas ali sobre o que aquela situação expressou pra gente. Mas que a gente pode sentir essa emoção e não mergulhar nela, né? Porque talvez tomar atitudes impulsivas, igual a raiva nos diz pra fazer, pode ser visto como algo fora ali de controle. Mas, na verdade, sentir essas emoções é diferente. Né, entender que elas aparecem, mas que a gente também pode ir por outros lugares, mas que a gente primeiro precisa identificar, a gente precisa saber, talvez, o que ela tá querendo dizer pra gente, né, a gente precisa passar por aquele momento pra daí sim, talvez agir. Exato, muito bem colocado. Vamos pra próxima. As emoções aparecem sem nenhuma razão. Essa eu acho que a gente já falou aqui, né? Isso é mentira. As emoções aparecem sim por determinadas razões, coisas que a gente vive. Às vezes pode não ser tão explícito assim, ou não tá tão consciente assim. E aí a gente vai precisar mergulhar aqui dentro para entender, mas elas aparecem por alguma questão. E aí a gente tá falando de... existem patologias também, né? Então existem alguns transtornos que a gente tende a ficar mais grudado com algumas emoções, ou essas emoções aparecem e duram um tempo maior. Aqui a gente não tá falando desses transtornos, e sim do processo geral ali das emoções, né? Porque isso vai ter uma diferença também. Mas as emoções, elas são mensageiros, então elas aparecem por alguma questão, sim. Exato. E eu acho que vale acrescentar um ponto, que eu sempre falo isso pros meus pacientes. Eu percebo que isso acontece até comigo,
Que muitas vezes nós queremos nomear essas... Às vezes nós queremos buscar essa causa, essa razão em eventos muito grandes. Então tá tudo bem eu senti raiva porque bateram no meu carro. Porque isso e aquilo. Mas às vezes você vai sentir raiva porque seu carregador quebrou. Porque você não conseguiu encaixar ou você achou que estava encaixado e o celular não carregou porque não estava encaixado. Só que às vezes parece que a gente não pode sentir raiva por uma situação dessa, porque é muito pequeno. Então, se a situação é muito pequena, eu tenho que fingir que eu não estou sentindo raiva, porque isso não é uma causa, isso não é uma grande coisa para eu sentir. E não, gente, a gente não controla se eu vou sentir raiva porque eu esqueci de colocar... Porque eu não encaixei o carregador direito. Ou porque eu esqueci de descongelar a carne. Perfeito. É sobre isso também. Vamos pra próxima. Essa é boa. Toda emoção dolorosa resulta de uma má atitude. Mentira. Mas eu acho que essa também é uma das que cai nesse mesmo pensamento que nós temos de que é verdade, mas não é. Não necessariamente eu vou sentir uma emoção dolorosa por uma coisa má. E eu acho que entra muito dentro do que você falou e do episódio que a gente trouxe sobre a frustração. A frustração é uma emoção totalmente dolorosa. E não é sempre que ela aparece por uma coisa ruim, má. Às vezes ela só vem realmente sinalizando de vamos mudar de caminho. Então eu acho que... Pode falar. Uhum. Não, eu ia comentar que às vezes a gente usa as emoções muito como uma punição, né? A gente devia estar sentindo isso mesmo porque aconteceu isso, porque a gente entende que foi uma má atitude. Mas talvez não seja sobre isso, né? Talvez não seja sobre uma má atitude ou uma boa atitude. Talvez seja um processo que acontece derivado de uma situação, né? Então, quanto que às vezes a gente usa as emoções com essa forma de punição, isso acaba sendo muito ruim até pra gente entrar em contato com essas emoções. Uhum. Né? Então, esses estereótipos que a gente vai colocando também. Sim. As pessoas são os melhores juízes de como eu me sinto. Essa é boa também. Essa eu acho que a gente já falou aqui também, isso é mentira, né? Só quem vivencia o que a gente sente é a gente. Então, ninguém melhor do que a gente pra falar sobre aquilo que a gente sente. Porque a gente ouve muito assim, né? Ai, você não deveria estar se sentindo triste. Porque olha como tá a sua vida, você tem uma família que te apoia, você tem um emprego legal, então você não deveria sentir a tristeza. E aí a gente entende que a gente não pode sentir isso, né? Então, o quanto a gente atribui muito ao outro essa questão de ser juiz do que a gente sente. Mas se a gente sente uma resposta que a gente não tem controle, uma resposta do nosso corpo, talvez faça sentido eu estar sentindo isso agora. Né? Uhum. Então, o quanto que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente cai muito nessa questão aqui. A gente não deveria estar sentindo porque o outro acha, porque a cultura, a sociedade acha isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já caí várias vezes nessa. É muito fácil de cair nesse lugar, né? E eu acho que você foi falando e eu fui lembrando até de alguns pacientes falando, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, principalmente em términos de relacionamento. Uma demanda que eu atendo bastante, e aí eu escuto muito esse texto repetidamente, sabe? De, eu não devia estar sentindo dessa forma. Porque fulano falou que depois de 3 meses eu já estaria bem. Eu não devia, se fulano falou, fulano viveu pior do que eu. E por que dele passou e o meu não? Eu não posso estar sentindo isso. Então, porque o fulano falou, você já tem que ter superado, já tem que ter vivido tudo isso. Então, quanto que é comum a gente realmente cair nesse lugar. Não é porque fulano vivenciou, porque fulano falou que realmente vai ser dessa forma. É exatamente isso. E aí, a última, pra gente finalizar com chave de ouro,
As emoções são passageiras, verdade ou mentira? Verdade. E graças a Deus que são passageiras, né? Sim. Que bom que elas são passageiras. Eu acho que isso é algo até que um paciente também meu estava falando recentemente, que estava passando por uma situação muito difícil, estava assim, lidando com muitas coisas difíceis, com emoções mais difíceis mesmo. E aí ele trouxe isso de o que tá me dando energia para eu continuar e entender que as emoções elas são passageiras. Então hoje tá muito difícil, mas talvez amanhã esteja um pouco mais leve. Ontem tava mais difícil do que tá sendo hoje. Então eu acredito que amanhã vai ser um pouco mais leve do que o que tá sendo hoje. E isso era o que motivava ele a continuar um dia após o outro. Então, que bom que elas são passageiras. Eu acho que a gente sente até uma coisa ruim quando é a felicidade, né? Porque a gente quer que a felicidade seja eterna. Essa cultura da felicidade. Já eu queria congelar, eu queria viver nesse momento. E tá tudo bem, é muito gostoso. Acho que quase todo mundo já pensou isso. De eu queria reviver isso daqui. Mas elas são passageiras. Do mesmo jeito que a felicidade ela não dura uma vida inteira, tristeza, raiva, nada disso dura uma vida inteira. Então é muito bom. E de entender, né, que as emoções, elas... às vezes a gente acha, né, que a gente vai vivenciar isso e vai ficar o dia inteiro triste, ou o dia inteiro feliz, ou o dia inteiro... E não, isso acontece em picos, né? A gente pode num dia sentir um número muito grande de emoções, porque aconteceram várias coisas na nossa vida, ou não também. Então, o quanto que é um movimento, né? E que esse medo que a gente tem de sentir isso, talvez aumente o quanto essas emoções impactam na nossa vida, do que se a gente realmente sentir elas. Então, isso é super importante. Sim. E é isso. Terminamos esse episódio. Acho que a gente passou um pouquinho do que são as emoções, de como a gente entende esses processos. A gente fechou, né, com chave de ouro essa questão das emoções. Quer dizer, ainda tem muito mais coisa pra gente falar, porque esse podcast chama Emoções em Movimento, então a gente sempre vai falar sobre emoções. Mas era isso, né, Débora, que a gente queria passar aqui também. Sim. Sua frase foi fechadora de episódio. Fechadora. Então vamos para as indicações? Vamos. Eu queria indicar um filme que tem na Netflix. E aí, essa indicação é tanto porque ele vai gerar emoções, quanto da forma de perceber como essas emoções elas são vistas dentro desse filme. O nome do filme se chama Paternidade. Então é um filme que conta a história de um pai que tá criando a sua filha sozinho. E aí é um filme que mexe muito com as emoções. Você vai rir, você vai chorar, você vai sentir tudo. Porque vai mostrando ele cuidando dessa filha desde o nascimento até... Vai acompanhando esse crescimento dela. E aí é bem emocionante, porque a mãe acaba falecendo na hora de dar à luz. E aí ele tem essa incumbência de criar ela da forma que ele acha que a esposa gostaria. Então mexe muito com as emoções e é muito legal de ir acompanhando esse misto, sabe? De emoções muito boas, de estou vendo minha filha crescer, estou acompanhando tudo isso. Mas a dificuldade também de criar uma criança. Então, e ainda mais sozinho. Eu acho que isso acontece muito com mães, que o Brasil, tem muita mãe solo. Mas é muito legal de acompanhar tudo isso e vai vendo que talvez a vida é isso. É um pouco de sentir felicidade, porque a criança aprendeu a andar de bicicleta, mas também ficar triste porque você não conseguiu pentear o cabelo da filha. Então tem várias coisas. Então eu acho que é um filme que cabe muito bem pra esse episódio que a gente trouxe pra falar sobre emoções. Ai, que legal. Eu já tinha ouvido falar sobre esse filme, mas eu nunca assisti. Acho que vai ser que é um filme muito bom, pelo que você trouxe. Eu queria indicar, na verdade eu poderia indicar muitos episódios que a gente gravou aqui. Eu acho que os últimos episódios sobre a felicidade, sobre a frustração. Tem um episódio que a gente fez também sobre a família, que a gente fala bastante das emoções dentro do contexto familiar.
que eu acho que tem bastante a ver com o que a gente falou aqui. Então, assim, dá uma volta um pouquinho nos nossos outros episódios, que eles por si só vão ser indicações muito boas. E a outra coisa que eu queria indicar é um livro que ele chama A Incrível Lavanderia dos Corações, que é esse aqui. E esse ele vai trazer as emoções de uma forma muito lúdica, né? Então ele conta a história de uma personagem que ela tem poder especial, que ela faz parte de uma aldeia, assim, que tem, de um povoado que tem, todo mundo tem um poder especial. E o poder especial dela é aliviar a dor dos outros. Então as pessoas conversam com ela e saem mais leves daquilo que sentem. E, enfim, acontece coisas ali no livro que essa menina fica muito angustiada. Então ela acaba querendo não usar esse dom e esse poder dela. E ela suprime muitas emoções por várias coisas que aconteceram. Até ela chegar em outro povoado e decidir abrir para aquilo. E daí ela faz uma lavanderia, que ela fala que ela desamassa os corações, que ela tira todas as manchas de dentro. E aí as pessoas vão pra lá e contam os problemas, e ela vai aliviando, e ela vai entendendo também as próprias emoções. E tem diálogos, assim, muito incríveis sobre emoções, sobre aceitação, sobre olhar pro passado, de uma forma muito lúdica, assim, sabe? Então acho que é um livro que ele é bem profundo, e a história você lê rapidinho, assim. Então eu vou indicar esse livro. Maravilhoso. Amei a indicação. E pra mim ela é uma psicóloga. Sim, sim. Exatamente. Ela é uma psicóloga toda descrita aqui. Sim, é o superpoder dela, ser uma psicóloga. Ser psicóloga. Coitada. Mas é isso. Terminamos por hoje. Deixem no Spotify, no YouTube, aonde vocês estiverem assistindo a gente. Curte, comenta o que vocês acharam desse episódio. Quais são os mitos que vocês achavam sobre as emoções. A gente vai adorar saber. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.